Olá, boa noite, meus amigos. Boa noite a todos vocês que já chegaram aqui, estão conosco. Chegaram cedo, por sinal, que já teve gente aqui que às 7h15 já estava dando boa noite. Então, boa noite a todos vocês. Bem-vindos a mais um estudo dessa nossa série Brasil, um coração para o mundo, que é uma produção da FEEGO, a Federação Espírita do Estado de Goiás, mas também junto com os nossos parceiros de transmissão, né? Que é a FEEGO, editora e livraria. Nós temos também a RAI TV, né? Rede Amiga Espírita, Web Rádio Fraternidade, a Rede TV Goiás Espírita e temos também a TV CERJ, todos juntos, parceiros nessa transmissão desses episódios que a gente sabe que mexe com a gente, né? Eu estava comentando ainda há pouco com os nossos amigos, quando que a gente vai parar de se emocionar com essa obra? Só quando ela terminar, né? Porque cada episódio, cada capítulo mexe com a gente, mexe com a nossa emoção, porque se trata da nossa história, né? Da história do nosso país. E quem não se emociona com este Brasil, não é mesmo? Mas hoje nós estamos no capítulo 18, no limiar da independência. E os nossos amigos já estão aqui para nos trazer justamente essas informações que estão nesse capítulo. Não é isso, minha amiga Cristiane Drux? Boa noite, seja bem-vinda, Cris. Oi, Dê, tudo bem? Depois de uma necessidade de ausência aí por alguns episódios, né, dos nossos encontros quinzenais, eu estou feliz de estar de volta. Revê-los, rever você, o amigo Elahá, Valerinha, que hoje não vai poder estar com a gente, né, mas tá sempre no nosso coração. Sim. E é muito bom estar com vocês aqui de novo. E, obviamente, ele, né, que está aqui, olha, também já está aqui conosco. Boa noite, Elahá, seja bem-vindo. Boa noite, Cris Drux. Que saudade miserável. Eu quero lhe dizer de qualquer coisa que você faz muita falta. Boa noite, Denise Balô. Feliz aniversário, Marcondes Moreira, que ontem completou mais um aniversário, mais um ano de vida. Boa noite, Isabela Paiva, minha parceira de live. Boa noite, Patrícia de Royos, a grande revelação das lives. Boa noite para todos que estão conosco. Boa noite aos companheiros ligados. Boa noite, olha, Fátima Rabelo. Muito já bom. Está aqui Teremos uma conosco noite também, especial ó. hoje. A Fátima já está aqui, a Patrícia, temos também a Tereza aqui no Luiz. Já estava lá, sentindo sua falta, Cris. Olha lá, a Tereza também já está se manifestando. A gente sente a falta da Cris, gente, né? Porque essa troca de informação entre vocês dois isso é maravilhoso e a gente sente essa falta, né? Dessas informações, dessa troca que vocês nos trazem, né? Mas antes de vocês darem então, hoje vamos falar de Imperatriz Leopoldina, vamos falar sobre esse limiar da independência, mas vamos fazer a nossa prece inicial, né? Rogando a essa espiritualidade que está sempre conosco, nos protegendo, nos amparando, mas rogamos ao coração do nosso Mestre amado para que nos dê o entendimento que precisamos para as lições sobre a história do nosso país. Esse que é o coração do mundo, a pátria do seu Evangelho, para que possamos, a cada episódio, a cada capítulo, possamos ter e saber da importância que temos para divulgarmos e vivenciarmos o teu Evangelho. Ser conosco, Mestre amado, hoje e sempre, assim como toda essa espiritualidade que sempre está conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Gente, então, vamos dar início a esse capítulo 18, no limiar da independência. O que aconteceu para antes, né, na nossa independência, nesse limiar? Pois é, Cris. Eu estava comentando com a Denise que
o ritmo do livro, ele desacelera quando chega próximo da independência. Ele vem numa marcha de velocidade, falando de décadas, e quando chega esse momento, parece que o autor, de repente, na hora que a gente tem a construção por Humberto de Campos desse momento da história, ele faz a história passar assim, câmera lenta, para a gente ir observando as movimentações que vão se dando no cenário político do Brasil, no cenário político de Portugal, no interior dos homens, no psiquismo das criaturas, no conceito de nação. Então, ele vai virando a cena por diversos ângulos para que a gente possa contemplar esse episódio que agora vai completar 200 anos que aconteceu. Nós estamos no ano do bicentenário da nossa independência e, então, reveste de uma particular beleza nós retornarmos a essas cenas. Né? Eu, quando me preparava para estar na live aqui com vocês, amigos, hoje, e eu terminei a leitura do capítulo, comecei uma reflexão, né, que eu gostaria de poder compartilhar com vocês. Nem sempre autonomia significa independência, e independência significa autonomia. E eu acho que é essa lição que esse capítulo nos entrega. E aí é fantástico, Elahá, o seu comentário, no sentido de perceber isso, né? Essa desaceleração, essa proposta intrínseca, né, de Humberto de Campos, exatamente nos mostrando os bastidores dessa construção que, para o plano espiritual, não significava apenas independência. Eles gostariam de consolidar e continuam gostando até hoje, continuam estimulando até hoje a questão da autonomia, né? A autonomia, a maturidade do nosso país, a maturidade do legado que a pátria do Evangelho pode entregar para o mundo, né? Então, a gente vai ver, não só nesse capítulo, como no próximo, o autor espiritual já vem sinalizando desde o último capítulo 17, né? Tratado aqui, nesse espaço, de como foi elaborada carinhosamente, ou como foi elaborado carinhosamente esse processo de maturação do cenário brasileiro, né? Colocando aqui e ali elementos chaves para que a independência acontecesse, mas dentro de um embasamento e dentro de um alicerce, no mínimo, né? Que garantisse a ordem social, né? Que se distanciasse o máximo possível das lutas, das batalhas sanguinolentas, né? Então, eu acho muito bonito todo esse processo, e o capítulo nos entrega isso, todo esse processo preparatório, né? Dom João está voltando para Portugal, mas a condição aqui deixada em solo brasileiro era uma semeadura, né? Tem uma pergunta para você, Cris. Se Dom João VI não tivesse vindo para o Brasil, o ritmo de amadurecimento da sociedade brasileira e a proclamação da independência teria se dado na mesma condição que se deu? Ou ele foi importante? Foi, eu diria, não só importante, amigo Elahá, como crucial. Crucial para que primeiro se consolidasse um Reino Unido, e essa consolidação de Reino Unido trouxe um ânimo diferenciado para aquele povo português que já se encontrava aqui, quer dizer, o português que entra no nosso país, né, antes colônia, simplesmente colônia, ele entra no país como na condição de colonizador português,
cria vínculos afetivos com essa terra, cria identidade com os nascidos e criados aqui no Brasil e começam a formar uma nova categoria de habitantes, né? Os habitantes que tinham e nutriam por essa terra já um amor e uma admiração muito grande. Então, os portugueses, eles foram se adaptando ao Brasil e aprendendo a amar essa terra. Inclusive, no começo desse capítulo, ou eu não me lembro se agora no capítulo 18 ou se isso foi mencionado no capítulo 17, Humberto de Campos comenta isso, que toda a atmosfera, né, todo o cenário encontrado aqui no Brasil foi, inclusive, lenitivo para o próprio Dom João VI. Capítulo 17. Que trouxe, né, todo um impulsionamento cultural para o Rio de Janeiro, que se torna a capital do reino, né? Alavanca tudo, alavanca cultura, alavanca estudo, alavanca ciência, alavanca sentimento de pertencimento nas pessoas. Elas passam a se sentir próximas, né? Com condição de fazer a diferença na condução de uma nação. E é lenitivo para Dom João, que era uma pessoa e uma figura extremamente solitária, eu diria, intimamente solitária, triste, né? O povo português ele já é um povo dado a suspiros, né? Daí o fado, né? Daí o fado. O povo português ele já traz em si essa melancolia, que é característico do povo português. Mas Dom João, ele exacerba isso, né? Dom João VI era uma pessoa triste, encabrunhada, né? Ensimesmado, né? Por conta do casamento infeliz que teve e era obrigado a manter. Dona Carlota Joaquina sempre se colocando em uma posição de antagonista o tempo inteiro, conspirando contra o próprio marido, né? E contra a própria coroa, assintosamente, né? Fechando alianças com o filho Miguel, irmão de Pedro I, e conspirando não só contra o marido, contra o próprio filho mais velho, Dom Pedro I, e aliciando Miguel para que alimentasse, né, esse estado emocional antagônico dentro da própria família, no seio da própria família. E Dom João, ele era essa pessoa triste, melancólica. E essa ambiência do Brasil, essa atmosfera espiritual que todos nós percebemos nesse país, nesse lindo país, nessa linda nação que é o Brasil, Dom João também ele se beneficiou dessa contingência, dessa atmosfera, né, Elahá? E, sem sombra de dúvidas, 1808 foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas e um passo importantíssimo nessa estratégia espiritual rumo à independência e, quiçá, a autonomia que estamos construindo até hoje, né? E existe uma coisa muito interessante, porque ele vem para o Brasil, e a gente até comentou isso na nossa última live, ele se apaixona por aqui. Cores, sabores, ritmos, e longe daquela perturbação de Lisboa. O país aqui tinha, pela figura do rei, uma reverência que não tinha em Lisboa. Lá ele tinha as articulações políticas, aquelas coisas desgastantes, a confrontação com os opositores. Aqui no Brasil havia aquela coisa, o rei é nosso, o rei é nosso. E essa ideia de que o rei está aqui, o rei está conosco, o rei está com a gente, abria para ele perspectivas muito maiores de felicidade. Então, ele não queria voltar. O desejo dele era permanecer do lado de cá. Mas aí, como você bem lembrou, havia do lado de lá do Atlântico uma insatisfação muito grande dos portugueses.
Eles não estavam nada satisfeitos. 15 anos que eles estavam sem rei. 15 anos que o rei simplesmente não quis voltar, porque Napoleão Bonaparte já não era mais o imperador da França. Ele já podia voltar. Ele não quis voltar. Não, eu vou ficar por aqui. Aqui tá bom, vou ficando por aqui. E ele foi ficando. E as articulações políticas que aconteceram nesse período foram muito pesadas. Dom João VI voltou para Portugal quase que um prisioneiro. Uhum. Ele era quase um prisioneiro, porque ele vai na perspectiva de se oferecer em holocausto para que o filho não fosse, porque eles queriam que o menino fosse. O menino tem que vir. Ele disse, não, fica, Pedro. Eu vou. Mas ele vai para ser cativo. Ele vai, assim, aí a gente tem assim, aquela imagem, Dom João VI, comedor de coxinha de galinha e tal, mas ele toma uma atitude de uma superioridade espiritual muito grande nessa hora. Porque ele pode dizer, eu não vou voltar, vou ficar por aqui, mas a benefício do país, ele abdica da felicidade pessoal dele, porque a felicidade dele era ficar por aqui, vendo araras, periquitos passeando, comendo caju, que ele não sabia nem que existia. E aí, não, ele volta para ouvir os fados, né? Não sei nem se existia na época, mas para ver as mulheres com aquelas roupas bastante particulares, o cheiro do alecrim, e voltar para o frio, para aquelas noites de inverno gelado da Europa. Para ele é uma coisa difícil, mas ele toma a decisão de fazê-lo. E é interessante mostrar que a sua partida deixava um Brasil completamente distinto quando ele volta. A ideia de que o Brasil iria se separar já não era tão remota. A gente até viu no nosso último encontro as movimentações políticas que aconteciam em favor da República. A movimentação que acontecia em Pernambuco, na Revolução Pernambucana, todas as mobilizações que se davam, os bochichos que aconteciam no país inteiro sobre a perspectiva do Brasil ser independente. Por quê? Porque o rei estava lá e aqui era uma colônia. De repente, o rei vem para cá, eleva isto a uma categoria de Reino Unido e dá uma visibilidade. Por que nós não? Por que nós não? Aí você olha para os Estados Unidos e vê uma república se estabelecer em 1776. Olha para a França e vê a Revolução Francesa, que apavorava Dom João VI. Ele tinha pavor do que tinha acontecido na Revolução Francesa. Então, ele vai para Portugal numa tentativa de aplacar a violência dos revoltosos, porque aquilo que aconteceu com Dom João VI, quem sabe, se ele se colocasse muito contrário, não sobrava para ele também alguma coisa assemelhada. Então, ele, por temor da força que surgia do povo naquele período de tantas mudanças, de tantas revoluções, ele começa, então, a promover uma aproximação dos desejos políticos da época, renunciando a si próprio, mas abrindo uma página nova dentro do cenário de Portugal, com uma chamada agora monarquia constitucional. Acabava o período do absolutismo português, do rei que representa pela sua vontade a lei, e diz, não, a partir de agora o senhor vai ser rei, mas tem uma regrinha. Vai ter uma constituição para o senhor seguir. E eles, então, colocam cabresto na figura de Dom João, que aceita a imposição que eles lhe colocavam para garantir a permanência da coroa, o equilíbrio do reino e
a saúde do próprio filho, que do outro lado recebeu dele uma última orientação quando ele sai. Pedro, se é do Brasil tornar-se independente de Portugal e que algum aventureiro se apresente, coloque esta coroa na cabeça antes que algum aventureiro lance mão. Esse processo das cortes em Portugal era um aguilhão, né? Era uma pressão política muito grande, porque no ano de retorno de Dom João VI para Portugal, e aí a gente está falando de 1821, justamente o poder em Portugal, as cortes, intencionavam, né, tinham como estratégia política tornar o Brasil novamente em posição colonial. Devolver o Brasil para a colônia. Devolver o Brasil para um patamar colonial. Sim. E aí, Dom João retorna dentro desse cenário com essa predisposição política das cortes, né? Também um jogo político muito acirrado pelas lideranças inglesas, que acabavam tendo uma função e uma influência muito forte nesse jogo de poder em Lisboa. A volta do monarca para Lisboa aplaca um pouco esse controle externo inglês, o que apazigua um pouco os ânimos em Lisboa, mas o que, ao mesmo tempo, incensa essa vontade portuguesa de tornar a dar ao Brasil uma função colonial. E aí, Elahá e Denise, eu compartilho com vocês um episódio, né, uma cena que eu guardo na minha memória, assim, na minha cabeça, né, da leitura que fiz desse livro, que é um livro que vai tratar sobre os bastidores da vida de Dom Pedro I e de Leopoldina, Dona Leopoldina, que o casal, eles adoravam fazer pequenas excursões pela Mata Atlântica do Rio de Janeiro, pelos morros, pelas montanhas, né, do Rio de Janeiro. E onde hoje nós temos a região da Lagoa Rodrigo de Freitas, nessa época era uma grande fazenda, um canavial, uma fazenda açucareira, produtora de cana-de-açúcar, né? Lavoura de cana-de-açúcar. E daí nós tínhamos aquele espelho d'água da lagoa, que é um espelho d'água natural. E naquele entorno existia, naquele momento, uma fonte, né, por onde o casal caminhava, uma fonte de água, e esse local é hoje chamado Fonte da Saudade. E ganha esse nome, Fonte da Saudade, porque ali se dá um importante diálogo entre o casal, Pedro e Leopoldina. Eles discutiam, eles refletiam entre eles o que seria deles caso optassem em retornar para a Europa. Leopoldina sentia saudades profundas da corte de Viena. Para ela, eu falava isso com Denise antes da gente iniciar a nossa live, para ela foi um choque tremendo, né? Se descobrir em um país tropical, né, que ela havia sonhado como se fosse o grande sonho, né, de um paraíso tropical, com um lindo noivo, né, um galante noivo, e ela chega aqui e vê que a realidade é completamente diferente da realidade que ela, menina moça, havia idealizado, né, quando veio para o Brasil e não conhecia ainda. Eles se casaram por procuração. Né? Ela casou com um príncipe. Um príncipe encantado. Um príncipe. Que viveria num paraíso tropical. E chega aqui e não é nada disso. Então, quando o casal está na fonte, ali ao lado da fonte, nessa excursão que faziam, eles debatem entre si quais seriam as perspectivas para a vida deles, né, enquanto monarcas,
né, enquanto príncipes, se retornassem para a Europa. E Leopoldina, nesse momento, mostra a sua estatura moral, porque ela lembra a Pedro que se eles retornassem para a Europa, a despeito de toda a abdicação que ela fazia, de toda a renúncia que ela fazia naquele momento, porque a vontade dela era voltar, era novamente respirar os ares europeus, a cultura europeia, a corte dos Habsburgos, né, que era a principal corte europeia daquele momento, e ela renuncia e diz a Pedro: Pedro, nós precisamos ficar, porque se nós retornarmos para a Europa, nós retornaremos como monarcas, mas não iremos reinar, porque a Europa já não nos apresenta um cenário propício para que continuamos a exercer uma liderança no cenário europeu. E ela complementa o raciocínio dela e sensibiliza Pedro, né? Ela fala: o Brasil precisa de nós, o Brasil precisa da nossa presença. Isso é muito louco. É muito doido, porque ela abdica. Imagina. Ela tem 20 anos. E ela abdica do bem-estar e de toda a sua emoção, de toda a sua vontade para um bem maior, para um planejamento maior. É lógico que, nesse momento, os amigos espirituais já atuavam sobre o casal. E daí por que fonte da saudade? Porque esse diálogo marca a saudade e a feliz decisão de Leopoldina, que sempre foi o esteio moral por trás de Pedro I. Ela era o esteio moral dele. Ela era a grande força motriz para que ele tomasse as decisões acertadas, né? Então, eu me emociono e me alegro, porque eu sei que esses diálogos aconteceram, isso estão relatados em documentos históricos, e nos mostra a grandeza espiritual e a grandeza moral de personagens, né? De pessoas que fizeram parte e fizeram a diferença nessa história, né? Ela era austríaca, não, Cris? Sim, ela é austríaca, filha de Francisco I, né? O Francisco imperador I da Áustria. austro-húngaro, né? Dos Habsburgos. A sua família também é austríaca, não é? A minha família também é austríaca. Coincidentemente, somos austríacos, e eu tenho essa admiração muito grande por ela, muito grande. E existe uma coisa muito curiosa que os historiadores falam sobre ela. Ela e a irmã eram princesas da corte austríaca. E quando uma menina quando uma princesa, nascia a princesa, entendia-se que ela tinha que ser formada para ser princesa, para casar com um rei. Então você tinha que pegar essa menina e dar a ela a formação, porque ela não seria princesa sempre, ela seria uma rainha, ela iria governar uma nação, ela tinha um destino grandioso. Então, cada criança, menina que nascia, era uma promessa de rainha. Eu olhava o bebezinho e já via no bebê a rainha que ela iria ser. Isso era fatal. Ela casaria com um homem que seria a governante de uma nação. Então, na corte de onde ela vinha, a preocupação da formação das princesas era muito forte. Ela falava diversos idiomas e conhecia diversas ciências. Ela conhecia biologia, ela conhecia a parte de geografia. Quando ela veio para o Brasil, ainda jovem, com 19 para 20 anos, para casar com Pedro I, ela veio também para estudar o país. E ela desenhava os pássaros, as cartas que ela fazia para o pai dela, elas são muito emocionantes, as cartas. Elas é meu pai. O país é muito mais bonito do que o senhor imagina. Existem pássaros de uma plumagem indescritível, de cores que nunca vimos.
há uma profusão de plantas, de árvores frondosas de diferentes espécies. A natureza aqui é exuberante, tudo é intenso, é muito vivo, tem muitas cores. Meu marido é tão maravilhoso. Ela dizia, meu marido é tão maravilhoso, meu pai. Meu marido é maravilhoso. Eu sou muito feliz neste lugar. A única coisa que me incomoda é o clima. Aqui chega a fazer 27, 30 graus insuportáveis. Para ela, os 27 graus era um castigo. Ah, se ela vem para Rondônia no período do calor, ela ia saber o que é quente. Então, ela tinha um conhecimento, um saber muito interessante. Apesar de ser muito jovem, ela tinha um cabedal de conhecimento extraordinário. E aí ela casa com Pedro I, que a Denise gosta de dizer que ele era feio. Não é assim, Denise? Ele era feio. Mas era, né? Vamos combinar que ele era feio. E ela era bem bonitinha. Gente, eu tenho até a foto dela que eu mostrei aqui para a Cris. Olha como é que ela era bonitinha, gente. Olha. Era uma moça bonita. Agora ele... Mas ele tinha uma característica muito interessante. Que o pai dele era um homem assim, medroso, temerário, bonachão, gorducho, feio, com o beiço feio. Quando ele desce do navio em 1808, que as pessoas estão esperando o rei, quando vem, minha Nossa Senhora, porque eles estão esperando aquela imagem daquele rei das cartas de baralho, né? Aquele rei espetacular. Não era. Ele era muito, muito feio. E Dom Pedro I tinha uma personalidade antagônica com a do pai, no seguinte sentido: ele gostava da aventura. Pedro I gostava de montar cavalo, correr de cavalo. Ele não gostava de viver enfarpelado como príncipe. Ele gostava de ir para as cavalariças, lavar os cavalos. Ele era, na época, como fosse um playboy que fica lavando o carro, polindo o carro para ir para a rua, para dar cavalo de pau. Ele era mais ou menos isso. Então, ele ficava misturado com os servos. Cadê o cavalo? Vamos lavar o cavalo. Agora eu vou correr com ele. Então, ele gostava disso. E, às vezes, a corte no Brasil recebia visitas de autoridades que vinham para visitar o país. Onde está o príncipe? O príncipe está lá embaixo. Chegava lá embaixo, ele estava vestido com uma camisa de algodão sem nenhuma beleza e de tamanco, lavando cavalos. Disse, pois não, sim, o príncipe sou eu. Eu sou o príncipe. Então, para quem é da Europa, não consegue entender um príncipe de tamanco lavando cavalos. Mas ele era assim, ele gostava de correr, ele gostava de chegar nos lugares aonde ninguém dizia assim, não, aqui não dá para passar, porque aqui o cavalo aqui não atravessa, é muito fundo. Fundo? Mas eu vou passar. E ele metia o cavalo e atravessava no meio da água. Ele achava bonito esses desafios. Ele gostava de viver perigosamente. Muito diferente do pai. O pai todo medroso. Ele não tinha medo de nada. Ele era um menino destemido. E ele tinha 21 anos. 21 anos quando ele tem a oportunidade de ter o casamento com Leopoldina. Ele era ainda um garoto. Ela também da mesma idade, ali 20 anos, ele também na faixa dos 20, e os dois se casam numa efervescência de um país passando por uma transformação doida. Quando ela chega, o casamento ia acontecer, mas as perturbações de 1818, 1819, com aquele conflito lá em Pernambuco, do Frei Caneca, retarda o casamento dos dois. Não é hora para casar, o negócio é muito feio, dá uma segurada aí, depois vocês casam.
é atrasado o casamento deles exatamente por isso. Então, ocorre uma retração dessa relação dos dois, exatamente por essa parte. E nos primeiros tempos da convivência, que não foi longa, eles viveram pouco tempo, porque ela iria desencarnar aos 29 anos, de depressão. Desse tempo, assim, ainda que curto, mas no primeiro período, ela ainda trazia aqueles arroubos de paixão do meu príncipe, meu marido maravilhoso. E depois, essa imagem ela é desconstruída porque Pedro, além de ser muito aventureiro nas coisas que dizem respeito a uma vida perigosa, também se torna um aventureiro no campo do coração. E isso é a maior dor, que é o que deprime e, de certa maneira, leva depois Leopoldina à morte lá na frente. Hoje, a gente nem vai comentar sobre isso, mas eles seriam um casal que teria muita oportunidade de ter muita chance de fazer muita coisa, se ele fosse um pouquinho mais atencioso às falas dela. Ela, indiscutivelmente, era muito superior a ele. Muito superior. Ela era a bússola da vida dele. E quando o pai vai embora, que tem assim esse momento de despedida do filho, o filho não pensa em separar o Brasil de Portugal. As cartas que são trocadas entre Pedro I e o pai, no ano de 1821, elas são cheias de muita doçura. Você não percebe nas cartas que eles trocam, nenhum interesse de Pedro de, opa, eu vou já pegar esse país para mim. Pedro estava querendo, era curtir a vida, saborear a vida, curtir a vida. Sempre queria. E ele escrevia as cartas assim: meu rei e meu pai, a quem sou obediente até a morte. Espero que esta carta o encontre com saúde. Aqui as coisas vão bem. Então, ele sempre escrevia meu rei e meu pai, a quem sou obediente. Então, era uma declaração, no início de suas cartas, de uma adesão, de uma união, de um processo de integração entre esses dois povos, sem o desejo de romper. Só que do lado de Portugal, isso não estava acontecendo. Do lado de lá, a coisa estava pegando fogo. O pai dele estava enfrentando uma barra pesadíssima. A Cris até estava comentando, né, que Carlota Joaquina se articula com Miguel, querendo tomar o trono do pai, do marido, no caso. Pedro, que era o mais velho, ficou aqui. E ele levou o segundo para lá, que era Miguel. Na verdade, Pedro já era o segundo, porque o primeiro tinha falecido. Na família dos Orleans e Bragança, sempre o primeiro filho naquela época desencarnava e o segundo era que assumia o trono. Pedro também não era o primeiro filho de Carlota Joaquina, mas vivo era o primeiro e Miguel o segundo. Miguel vai com o pai para Portugal, junto com Carlota, e o pobre do Pedro fica do lado de cá. E se houvesse um conflito, Pedro assumiria. Mas Carlota Joaquina seduz Miguel e se encastela com ele numa oposição ao pai, que não consegue entender a cegueira do filho Miguel para tentar destituir o pai e assumir o controle do país. Por outro lado, a articulação política que acontecia em Portugal era muito ruim, porque eles fizeram uma jogada com os brasileiros, uma jogada muito amarga. Eles criaram como é que eu vou dizer? Uma assembleia de deputados. Essa Assembleia de Deputados tinha representante de todos os países, Timor-Leste, de Goa, de Macau, de Moçambique, da Angola, do Brasil e de Portugal. Todos os reinos que eles tinham representantes. E aí, essa grande assembleia é que decidiria os destinos do Reino Unido de Portugal.
A ideia não é linda? A ideia é linda. E essas vagas, elas eram proporcionais à população de cada lugar. Então, Goa tinha pouquinho, Macau tinha pouquinho, Portugal tinha mais, Brasil tinha menos, mas tinha mais do que os outros. Então, era uma regra assim para tipo uma Câmara dos Deputados de hoje. Então, eles tinham essa representatividade. E eles, então, decidem convocar uma Assembleia Geral para definir os destinos dessas colônias, dos reinos e tal. E os deputados brasileiros viajam para Portugal para participar dessa Assembleia. E aí, Denise, olha o que vai acontecer. Quando eles estão no barco, a reunião começa. Eles são traídos pelos portugueses. Os portugueses mandam eles irem. Não, venham, vamos fazer a reunião aqui, podem vir. Aí, quando eles embarcaram, não tem mais como eles terem notícia, que naquela época não tinha WhatsApp. Quando eles embarcaram, eles convocaram a reunião sem a presença dos brasileiros, dos moçambicanos, do não sei o quê. Então, a gente decidiu reunir e nós já deliberamos. Nós temos a maioria, porque a maioria era português. Então, o volume de votos tornava as decisões soberanas. E entre essas decisões estava o retorno do Brasil à condição de colônia e a volta de Pedro para Portugal. Porque na hora que aqui não é mais um Reino Unido, qual é o sentido tem que ter um príncipe do lado de cá? Isso aqui é uma colônia, tem que ter autoridade, até porque uma autoridade aqui pode gerar até problemas se o cara querer libertar. Então, tem que dar um Ctrl+X nele, tem que dar um Ctrl+V nele em Portugal e rebaixar o Brasil à posição de colônia para manter a condição de poder da metrópole sobre as suas colônias. Então, esse é o cenário que está acontecendo e é o cenário no qual as movimentações políticas começam a acontecer. No nosso próximo capítulo, a gente vai contar um pouco mais sobre esse momento no qual Pedro recebe essa notícia e o que vai acontecer com essa notícia. A gente nem quer antecipar, porque isso vai ficar para a próxima quinzena. Mas quando essas forças espirituais começam a se mobilizar, tentando desarticular o Brasil, ocorre algo no mundo espiritual, não é não, Cris? É isso. Na verdade, assim, a gente sabe que tudo que ocorre na matéria, né, é resultado da sua própria matriz, que é a vida espiritual. A vida espiritual, ela precede a vida material em termos de causas e consequências, né? Então, toda essa orquestração pela manutenção da harmonia, eu diria mais, Elahá, Denise e companheiros que assistem, né, a essa nossa interlocução, existia toda uma estratégia espiritual para que se mantivesse no Brasil uma unidade, que não se pulverizasse o Brasil como se pulverizou várias repúblicas da América, né, da América Latina, né, da América Central. Então, a presença de Leopoldina e a presença de Pedro I em solo brasileiro, nesse processo de renúncia, tinha e trazia um significado profundo em termos estratégicos de manutenção da harmonia e da unidade, do pensamento uno, da noção de pertencimento dos brasileiros, né? Era como se os dois simbolizassem uma ferramenta equalizadora, porque a gente não pode esquecer que, apesar da monarquia, já havia, nesse momento, 1821, né, às vésperas aí da independência do Brasil,
uma situação econômica consagrada no nosso país. As elites, elas já existiam. E não só elites de raiz portuguesa, existiam as elites em descendência de nascidos no Brasil. E para esse caldo social, para esse caldo cultural, para essas elites do Brasil, o casal real, Pedro e Leopoldina, era um símbolo de unidade, era símbolo de estabilidade, sem falar que tanto Pedro, né, por conta dessas características que o Elarrat tão bem enumerou de Pedro, dessa coisa voluntariosa dele, dessa coisa simpática, dessa coisa quase que sedutora, né, Denise? Porque nós comentávamos como ele convencia as pessoas, como ele tinha esse savoir-faire, né, de saber agir, de saber sensibilizar as pessoas. Engravidou até freira, né, Denise? Até freira ele engravidou. Para você ver como ele tinha uma lábia boa, gente. Ele era feio, mas a lábia... A lábia era ótima. O grande pecado de Pedro era esse. Não podia ver mulher. Ele era uma pessoa que tinha muito magnetismo pessoal. E Leopoldina, por sua vez, né, exatamente por conta da sua estatura moral, por conta da sua docilidade, Leopoldina era literalmente amada pelo povo, respeitada pela sua conduta sóbria, né, pela sua capacidade de resignação, porque todos sabiam, né, das puladas de cerca de Pedro, e ela ali se mantendo altiva, né, resignada. Aliás, isso é apontado pelo próprio Humberto de Campos, né? Essa característica não tinha dela. mais cerca. Não tinha mais cerca, já era passagem liberada. Então, meus amigos, o que o Elarrat estava me incitando, assim, me provocando, né, Elarrat, a comentar, era justamente essa ambiência espiritual que se formava, né, no raiar das proximidades da independência. E, claro, que no cenário espiritual acontece também vigorosamente uma movimentação espiritual. E aí, esse capítulo 18 chega no momento ápice dele, quando Humberto de Campos nos conta um diálogo entre Tiradentes, né? Já na verdadeira vida, na vida espiritual, já desencarnado, né? Tendo passado pelo processo de desencarnação, conversando com Ismael e perguntando se esse momento das turbulências, né? Desse caldo já mexido em favor da independência, se esse não seria o momento de uma ação espiritual mais contundente para a consagração da independência. E aí eu preciso sublinhar uma frase, né, do nosso anjo guardião do Brasil, que é Ismael, respondendo a Tiradentes. Vejam que ensinamento Ismael nos lega nesse momento da sua resposta a Tiradentes. Ele diz: precisamos articular... Não, só um instantinho, Cris. Diga. Mas essa resposta é a que pergunta? Diz aí, meu amigo. Vai contigo. É que quando começa essa efervescência, Dom João VI foi embora, tinham esses movimentos aí de revolução, havia todo no ar um cheiro de que as coisas estavam se desfazendo. Independência americana, Revolução Francesa, Constituição em cima de Dom João VI. Então, havia no ar a sensação: vai acontecer uma ruptura. E aí, diz Humberto de Campos, que Tiradentes, com sangue nos olhos, procura o anjo Ismael e diz: está na hora, agora é a hora, vamos para cima, agora vamos fazer a revolução, agora é a hora de fazer a ruptura e rasgar essas coisas e nos separarmos. Nós estamos prontos, agora está maduro, porque há 30 anos atrás
estava maduro, mas agora está. Essa geração está madura. Vamos promover a ruptura. Brasil, Portugal. E aí a proposta que, segundo a obra Tiradentes acena para Ismael, é promover um processo de ruptura Brasil-Portugal para o surgimento da independência do Brasil. E é para essa pergunta de desejo de transformação visceral da sociedade que Ismael responde. Nesse instante, e a gente recuperando a expressão usada por Humberto de Campos e traduzida por ti, meu amigo, exaltação patriótica. Nesse momento de exaltação patriótica, que agora está na hora de irmos para cima, segundo Tiradentes, Ismael responde: precisamos articular todos os movimentos dentro da ordem construtiva. E aí eu lembro do que está escrito na nossa bandeira: ordem e progresso. E esse progresso, ele só é fecundo se construído dentro da ordem. Né? Ordem e progresso, que trazia uma máxima positivista, né, de Augusto Conte, né, bem característica da época em que a bandeira do Brasil foi pensada para trazer essa palavra de ordem, digamos assim. Então, ele diz: a ordem, articular todos os movimentos dentro da ordem construtiva. Por quê? A fim de que não se percam as finalidades do nosso trabalho. Então, o que importa é, sim, não apenas o conteúdo dos nossos atos, como a forma dos nossos atos. Isso é um grande ensinamento. Né? É um ensinamento que, por exemplo, a Revolução Francesa não soube acolher. O conteúdo, o pano de fundo era ótimo, mas a forma como foi realizada não foi uma forma bacana. Né? Isso é um grande ensinamento para a gente. Porque também tem uma coisa, né, Cris? Quando ele fala dessa finalidade do nosso trabalho, porque nesse instante o trabalho não era só a independência. Sim. Mas e a evangelização desse país, como é que ficaria? E essa ruptura, ela teria que ser com o mínimo de trauma possível. Uhum. Ela precisava ser feita com menos trauma. E o que se observa nas nações, que vocês vão observar isso nas outras nações, que eu vou citar aqui Estados Unidos, França e todas as colônias hispânicas, quando transita para um regime automaticamente não monárquico. Então, há uma fratura na história. Então, você vem dentro de um contexto, quando vem a Revolução para a libertação dos Estados Unidos, tem muito sangue, tem guerra da secessão, tem um monte de coisa aí para poder equilibrar todas essas coisas depois. Então, você vê que é um processo traumático e vai tendo ecos para frente pela maneira como ela foi feita. Então, você promove uma ruptura e depois aquilo fica ecoando para frente nos anos que se seguem. Quando você vai para as colônias hispânicas, a mesma coisa aconteceu. O regime monárquico espanhol foi substituído por regimes republicanos. A mesma coisa acontece na França, mas no Brasil ocorre uma mudança que é como se fosse um degrau para mudar. Eu estou no regime monárquico, como na condição de colônia, eu transito para a condição de Reino Unido e depois eu desacoplo. Então, veja como existe uma estratégia de condução do modelo para reduzir os impactos. Um salto de degrau que saísse da condição de monarquia para uma imediata construção de uma sociedade republicana, muito provavelmente iria produzir muito sangue. Então... Cairia, desculpe. Então, por favor, concluia. Não, concluia. Pode falar. Eu te cortei. Não. Não, eu diria só que cairia em um descompasso
É exatamente isso que você está construindo. A gente vê que a coisa vem paulatinamente sendo construída dentro de uma lógica. E se fosse precipitada a ação, denotaria e traria uma característica de descompasso. Ó, eu vou me antecipar, porque como eu já estou muito velhinho, eu não sei se eu vou estar aqui para discutir a queda do segundo reinado e a transição para a República, mas tem uma frase de Deodoro importantíssima. Quando Deodoro entra e encontra o ministério de Dom Pedro II ali encastelado dentro do quartel do Exército, o Deodoro entra e diz assim: os senhores estão todos demitidos de seus cargos. Todos. Eu os destituo de todos os seus cargos. Vocês não são mais ministros. E o novo ministério, eu vou conversar com o imperador para a gente ver como é que a gente faz. Como assim vou conversar com o imperador? Então, ele não queria, na verdade, uma mudança completa. O que ele queria fazer, segundo os estudiosos, era transformar numa república em que o presidente era Pedro II. Estão entendendo a ideia? Se eu vou fazer e vou passar para o imperador segurar essa onda aí. Então, veja como seria até menos traumático. Veja como o mecanismo de transformação tem esse ritmo. Então, nós temos essa percepção, e é muito triste a gente perceber que um personagem que foi tão importante para nós, como Leopoldina, ela é pouco conhecida. Essa mulher sofreu absurdamente. Em 10 anos, ele matou Leopoldina. Ela perde todo o interesse pela vida, ela não aparece mais nas festas, ela se tranca nos quartos, ela não vai mais. Ele faz da vida dela assim uma coisa... E ela desaparece da história. E ela foi fundamental nessa transição, porque quando Dom João VI sai, o menino de 21 anos tem que tomar decisões importantes. Mas é ela que diz, não, por aqui, Pedro. E ela vai guiando nessa transição. Ela foi fundamental para a nossa independência. Ela é mais importante do que ele para a independência do Brasil. Mas a gente vai ver isso mais à frente. Mas aí, nessa hora que Tiradentes está conversando com Ismael, o que Tiradentes quer é promover o degrau da mudança. Pá! E o Ismael disse, não, pera, calma. Não é necessário ter tanta avidez pela mudança. Aqui nós temos condição de construir com mais equilíbrio o processo da transição. Com menos sangue. E tem uma outra fala dele, de Ismael, que me chamou a atenção, é em relação à educação. Quando Ismael fala, precisamos difundir a educação individual e coletiva dentro das nossas possibilidades, formando os espíritos antes das obras. Tamanha a preocupação dele também com a educação desses espíritos que estavam aqui, justamente antes das obras, ou seja, antes de acontecer o tão sonhada independência como era para Tiradentes, né? Eu quero até aproveitar para falar um negócio aqui, porque esse é um assunto que sempre volta. Antes que ninguém, não sei nem se alguém já perguntou, mas antes que alguém pergunte, eu já quero relembrar isso, é que o planejamento espiritual não é o destino. Os mentores planejam e os homens executam, mas não executam o planejado. Então, é como se fosse assim, você... para levar o barco à vela nessa direção, se o vento está soprando aqui, você vira a vela para lá, Você coloca a vela nas posições mais absurdas para que o barco vá assim, depois ele vai assim, e para ir para frente. E isso faz com que a gente observe muitos equívocos na história do país. Uma série de páginas dolorosas, e a gente vai ver depois da independência, muito sangue, na Sabinada, Balaiada, Guerra do Genipapo, Cabanagem
e todas as demais guerras que a gente teve, farroupilhas, etc., essas lutas que aconteceram no país, elas não, claro que elas não pertenciam ao planejamento, assim como muitas coisas. Não se esperava que Pedro I tivesse uma conduta tão reprovável na relação com Leopoldina. Essa mulher poderia ter sido fantástica para ele. Ele perdeu o anjo da vida dele. Era como se fosse, guardada as devidas proporções, uma Lívia. E ele, pela maneira como ele trata, ele mata a mulher que seria a sua bússola. Ele destrói a mulher que seria o roteiro para a vida dele, pelas condutas equivocadas que ele tinha. Então, você vai perceber aí toda uma movimentação muito infeliz que ele desenvolve, e ela consegue orientar, mas de um certo tempo para frente, ela desencarna, acho que é em 26, então ele já não tinha mais aquela mulher extraordinária para ajudá-lo nas transições futuras que o país iria passar. Ela só assiste a independência e 5 anos depois ela já está desencarnando. Fenecendo, né? É como se fosse assim, como se ela fosse uma rosa que desabrochou e ela morreu sufocada pela falta de água, pela falta de sol. Uma alma extremamente sensível que não foi cuidada, aí ela murcha. Ela definhou. Ela definhou. Ela define e morre. E como vocês estão pontuando, né, meus amigos, o tempo certo das coisas, né? O processo de maturação do momento ideal para que não se dê esse pulo, né, esse descompasso, quando a gente está falando de estratégia espiritual. Vejam que curioso, né? A gente está antecipando, mas eu gostaria até de pontuar isso, porque é quase que poeticamente uma sinergia de palavras, né? A gente está falando de maturidade, né? Tempo certo das coisas, a maturidade. Ismael recomenda a Tiradentes que precipitar os acontecimentos com a ausência de uma maturidade em processo de educação, como a Denise muito bem lembrou, seria desinteressante para esse momento de uma estratégia espiritual. E quando a gente se lembra, né, das palavras motivadoras de Leopoldina para Pedro, quando ela escreve uma carta de próprio punho, né, cuja carta é analisada e descrita por José Bonifácio como sendo uma carta incomum, de uma redação magistral de um super diplomata, e era uma menina que escrevia a carta, uma mulher que escrevia a carta para o seu marido que estava retornando de São Paulo para o Rio de Janeiro, tentando conter algumas situações de rebeliões pelo país. Ela escreve: Pedro, o fruto está maduro. Olha a expressão que ela usa. O fruto está maduro. Ela pontua o momento ideal da maturação. Colhe-o. O fruto está maduro. Colhe-o, senão você perderá o tempo. Ele apodrecerá. Então, é uma janela que se abre, né? Abre-se, né? Aquele momento do timing exato da ação, né? Da ponderação, né? Auspiciosa, que recomendava a Pedro: age agora, porque senão você vai perder a oportunidade dessa sequência, né? Dessa confluência espiritual que já estava se organizando. Gente, só que nós temos perguntas. Ah, é? Já acabou? Não, está quase. Você quer responder agora ou deixa mais para depois? Eu não sei, porque a gente já completou 1 hora.
Já. Temos 1 hora, sim. A gente pode, na minha opinião, a gente pode atender as perguntas, porque senão a gente vai dar muito. A gente vai dar muito spoiler. Spoiler da semana que vem, porque pois é, eu estou louco para chegar na semana que vem. Pois é, mas lembrando que nós estamos no limiar da independência, gente. Nós estamos no limiar. E o Humberto de Campos está massacrando a gente, porque na anterior também era referente a essa formação da independência. Digo, o próximo Aí agora, de novo. Louco para chegar nessa independência, mas se Deus quiser e permitir, na próxima quinzena a gente estará já dentro da independência. Mas a Manuela Batista, gente, Bateira, aliás, obrigado por tudo. Minha primeira vez aqui de Portugal. É a primeira vez que ela está assistindo ao vivo aqui lá de Portugal. Meia-noite, gente. Que horas são lá? São 3 horas depois de nós. Não, são 5, né? São 5 horas depois, além daqui. Tá bem, ela já está na madrugada, Manuela. Está na madrugada. Boa madrugada. Eu vou pegar água. Mas olha só, tem uma questão aqui da Caroline que ela diz o seguinte: como diminuir essa antipatia declarada que os portugueses têm pelos brasileiros? Morei em Portugal e até o nosso idioma é invalidado. Como tirar do meu coração tanta revolta da xenofobia que vivi? Ela viveu em Portugal e sentiu, né, que nem o nosso idioma é validado, né, lá. E aí ela está perguntando como é que ela faz para tirar isso do coração dela, né, essa revolta do que ela viveu. Mas bom, é que ela diz aqui que ela morou, então ela voltou para o Brasil, ela não mora mais lá, né? Então ela já está no Brasil. Você ouviu, Elahá, a pergunta dela? Uhum. Vi um pedacinho de maçã. Já venho. O que acontece? Nós temos a história contada pela nossa ótica. Eles têm a história contada pela ótica deles. Na nossa versão, Dom João VI é um indeciso e feio príncipe regente, filho de uma louca, que tem um filho irresponsável, adúltero, de personalidade egocêntrica, que destruiu a vida da sua esposa. E os portugueses são o quê? Nas nossas piadas, sempre apresentados como pessoas ignorantes, como burros. E a gente nem percebe o que a gente faz, porque a gente vai contando a história, e vai contando, e vai falando. Mas não deve ser muito bom, sendo português, ouvir a história por essa via. A gente não percebe e não sabe como é que ela é contada do lado de lá, dos nossos interesses, de nós termos retido o rei, termos provocado crises econômicas e políticas no país deles, termos sido os responsáveis pelo período de ausência do seu monarca. Então, há muitas leituras que podem ser diferentes das nossas do lado de lá. E essa questão talvez não seja uma questão especificamente portuguesa, mas as nações europeias elas têm muito mais valores a preservar das suas culturas. Se você for na França, os franceses gostam que você fale francês, não gostam que você fale inglês. Você vai falar francês. Porque eles gostam das suas tradições, eles não têm muito agrado de ver pessoas de outros países frequentando os ambientes que são franceses, pela possibilidade de nós descaracterizarmos o que eles têm como hábito. Assim como os ingleses não gostam de que alguém corrompa aquela beleza da questão do chá das 5 e toda aquela reverência que é feita à família real
que as pessoas dizem, mas por que você falou sua família real? Mas por que isso? Para nós é importante, para você não é, mas para nós é. Então, a sociedade europeia, ela é uma sociedade mais tradicional, não tem como fugir disso. Então, você tem uma história que, de repente, é contada com outro ângulo. E uma sociedade mais tradicional, é até esperado que exista uma resistência, não a brasileiros simplesmente, mas a tudo aquilo que tente desconstruir aquilo que está posto. E nós representamos a desconstrução, porque a gente pega o idioma deles e a gente corrompe esse idioma, a gente apresenta de outras formas. Só que o mais importante aí é como nós olhamos os portugueses. E eu acho muito bonito na história do Brasil nós termos sido colônia de um país por 300 anos que levou todo o ouro que tinha aqui, que provocou a escravatura no nosso estado, no nosso país, que fez sangrar as nossas riquezas. E, em função de todas essas coisas, era de se esperar que existisse uma repulsa que não existe. Nós não temos. As pessoas têm relação com os portugueses aqui muito tranquila. Até gostam, você falando português e tal. Ninguém conecta ao português de hoje com o português de 300 anos atrás. Mas você nos explorou. A gente não tem. Como acontece, por exemplo, entre paraguaios e brasileiros, que eles dizem, mas vocês, na Guerra do Paraguai, vocês destruíram a nossa nação. Existe uma ferida que ainda não cicatrizou. Mas a relação daqui para Portugal é uma relação diferente. Então, de certa forma, isso pode existir em função dessas questões todas. Mas é muito provável que não seja uma posição dominante ou tão frequente. Eu lembro uma história que tem de um rapaz que procurou um padre e disse, padre, estou querendo me mudar para essa cidade, porque na cidade onde eu vivo é horrível, as pessoas falam mal dos outros, elas são mesquinhas, elas são nojentas demais, eu não suporto mais morar onde eu queria saber do senhor se eu posso morar para cá. Aí o padre disse, não venha para cá, meu filho, aqui é igualzinho. O povo é mesquinho, aqui as pessoas falam mal dos outros, aqui é a pior coisa que existe. Não venha para cá, arranje outra cidade. E o rapaz agradeceu e foi embora. O sacristão ficou olhando. No dia seguinte veio um outro. Padre, eu queria saber se o senhor me aconselha a vir para cá. Estou tão ferido de sair da minha cidade, que a minha cidade é maravilhosa. Minha cidade é um local lindo. As pessoas se amam, se dão bem. É uma coisa maravilhosa. Eu tenho muito receio de vir e perder isso. Não, meu filho, você pode vir. Aqui é maravilhoso. Aqui as pessoas se dão bem. Aqui existe harmonia entre todo mundo. Então, vou mudar para cá. Pode vir. Aí, só que eu não estou entendendo. Onde o senhor disse que a cidade era um negócio horroroso, agora está falando que a cidade é boa? Aí disse, porque a gente tem que aproveitar o que as pessoas têm dentro delas. Porque muitas vezes a gente traz algumas questões dentro de nós. E quando a gente chega nos ambientes, a gente acaba identificando certas características que, de certa maneira, ecoam parte daquilo que a gente tem. E aí é possível que, de repente, você tenha tido essas experiências em algumas partes de Portugal e outras pessoas possam ter tido experiências distintas. Verdade. E a Mauricélia, Cris, ela pergunta se você vai falar sobre a Princesa Isabel. Sim, falaremos sobre a Princesa Isabel, né? Que é outra querida do nosso coração. Vai falar da Princesa Isabel. Só que o pai dela ainda não nasceu. O paizinho dela ainda não nasceu, nós falaremos com muita Vamos esperar primeiro nascer o pai, casar o pai, né? Que aí depois nasce a Princesa Isabel, aí a Cris vai falar dela. Aliás, fica aqui uma promessa para que a gente compartilhe com vocês uma mensagem psicografada da própria Princesa Isabel, numa live que realizamos quando recentemente uma tempestade assolou a cidade de Petrópolis.
E durante essa live, a live ela foi capitaneada pelo Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, estávamos todos em ambiente propício para isso, né? No comando da live. E um querido irmão nosso, trabalhador, médium, ele recebe durante a live uma mensagem de Princesa Isabel. E eu quero depois poder compartilhar com vocês, no episódio Princesa Isabel, de uma mensagem dela, com o pensamento atualizado dela. Eu só vou dar um pequeno spoiler. Princesa Isabel, ela é tão magnífica que ela assina uma princesa a caminho da redenção. Ela que historicamente foi intitulada da princesa redentora, ela é considerada pela história a princesa redentora. E ela, diante da estatura espiritual dela e diante da estatura moral dela, ela assina a mensagem Isabel, uma princesa a caminho da redenção. Que é essa redenção que todos nós queremos, né? A redenção espiritual. Tá vendo? Quando eu digo que a gente só vai parar de se emocionar e chorar quando acabar a obra. Porque antes disso não tem como a gente parar de chorar, gente. Meu Deus do céu. Mas então você já viu, Mauricélia, o que espera a Cris falando de Princesa Isabel. Então, a gente já tem que ir se preparando emocionalmente. E o Antônio Carlos pergunta para o senhor Jorge. O senhor acredita que o Espiritismo está ajudando a rever e levantar a verdadeira história do Brasil e Portugal? Eu não sei se o Espiritismo, mas tem tido muitas releituras da história do Brasil e Portugal, independente do Espiritismo. Muitas cartas. Tem muita gente que está resgatando cartas trocadas entre pessoas durante períodos históricos. Então, centenas de cartas foram encontradas. Então, você relê a história pelo que as cartas vão contando, o que vai dizendo. Olha, ele diz isso, aquele diz... Então, vai vendo as mudanças a partir dos relatos que as pessoas vão fazendo. É uma maneira muito interessante de compor a história a partir daquilo que foi escrito pelas testemunhas oculares daquilo que aconteceu. Nós temos uma grande obra escrita em língua portuguesa sobre esse período da permanência de Dom João VI no Brasil, que boa parte do material escrito é em cima de cartas, das cartas de um dos personagens do livro que ele escrevia para o pai dele. E você vai vendo ao longo da história dos 15 anos a mudança de conduta dele. No começo ele diz, quero voltar para Portugal, não aguento isso aqui. Meu Deus, que saudade de Lisboa, esse local é horrível. Aí o tempo vai passando, ele vai dizendo, pai, o senhor podia vir morar para cá, o senhor podia mudar para o Brasil, o senhor podia vir para cá. E aí o pai acaba rompendo com ele, porque ele se casa com uma brasileira e o pai não aceita que isso tenha acontecido. E ele, no final, se torna muito feliz na vida do Brasil e não tem o menor desejo de voltar para a vida de Portugal. E temos uma pergunta do Manuel Moura, que ele pergunta o seguinte: mas se no Brasil existia um Ismael e nos outros países não existem espíritos superiores orientando os seus destinos? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho meu benfeitor. Minha família tem o meu benfeitor. Minha cidade tem um benfeitor. O estado que moro tem um benfeitor. O país que moramos tem um benfeitor. Os outros países também os têm. A diferença é que, no caso específico da nação brasileira, ela é uma nação jovem, que se construiu dentro de uma perspectiva recente, de 500 anos, já inaugurada numa perspectiva cristã, diferente de outras nações que são multisseculares, até multimilenares, e que trazem conflitos de ordem kármica diferente do Brasil. Um país que abriga cruzadas, inquisição, não fica impune. O Brasil tem as suas manchas da escravatura. As nações da Europa
tem também as suas manchas dos processos de perseguição, de tortura, de intolerância religiosa, que vão ecoando ao longo do tempo uma série de posturas, né? Então, é muito importante que a gente observe as coisas por essa via, né? Pela percepção de que o mundo espiritual tem, cada nação tem o seu líder, a sua liderança espiritual, só que o Brasil, pelo fato de ter se originado dentro de uma postura cristã, ele acaba tendo algumas construções bem interessantes. Mas as colônias hispânicas também foram construídas assim, mas não houve a miscigenação racial que houve no Brasil. Essa miscigenação, a presença de um monarca vivendo junto com o povo, isso não aconteceu nas colônias hispânicas, que retiram os degraus sociais. Para as colônias hispânicas, o rei da Espanha era um elemento intransponível, ele era uma coisa imaginária. Para o Brasil, não, ele estava bem ali. Lá no beijamão, você podia ir lá e beijar a mão do nosso imperador. Muito interessante, né? Denise, só para trazer uma contribuição nesse aspecto dessa pergunta, é muito importante, né, quando a gente se debruça sobre a história, da gente ter esse bastidor, né, esse entendimento da doutrina espírita. Porque nós sabemos, né, que o mundo atual, né, o nosso mundo atual, vivencia um estágio de provas e expiações. E a gente está caminhando para um momento de regeneração e depois, daí por diante, seguiremos, né, para outros patamares evolutivos, até chegarmos a um mundo feliz. E dentro desse processo evolutivo, né, está se costurando, está se construindo, né, a tão almejada fraternidade universal. E para que essa fraternidade universal ela se constitua, ela se solidifique, ela se consagre, existem em todos os países, em todas as nações, espíritos crísticos, como é Ismael para o Brasil, anjo guardião do Brasil, outros anjos guardiões para outras nações. Mas no âmbito da visão espiritual, não existe essa questão segmentada de nações, né? Isso é ainda um olhar muito circunscrito e muito atrelado ao nosso momento evolutivo, né? Haja vista que o nosso patrono espiritual, Ismael, ele foi, no tempo bíblico, a grande liderança da nação árabe. As 12 tribos de Israel foram comandadas pela raiz de Abraão, né? E Ismael é o filho da escrava Agar, que teve o seu destino e a sua contingência de expulsão da casa do pai, Abraão, para habitar o deserto com sua mãe. Eles foram expulsos da casa de Abraão. E Ismael fundou a nação árabe. Esse mesmo Ismael que hoje é nosso anjo guardião. Então, sob o aspecto e sob os auspícios, né, dessa visão mais alargada espiritual, eu só quero deixar sublinhado isso aqui. Todos trabalham por esse sentimento da fraternidade universal. Porque, num tempo futuro, o que é almejado é que caiam todas as fronteiras e que haja a vigência da fraternidade universal. Tem algumas palestras de Divaldo Franco, ele comenta o seguinte, que o espírito protetor da França é São Luís, Ismael no Brasil, São Luís na França. Quando houve a codificação da doutrina espírita, São Luís e Ismael teriam conversado e teria tido a seguinte conversa: olha, o Brasil não pode produzir a revelação espírita porque não tem competência para fazer isso. Vai ser feito na França, mas depois a gente leva a revelação para o Brasil. Ismael disse, não, tranquilo, recebo pronto, não tem problema nenhum. Aí, quando foi a hora de fazer a transferência, São Luís disse, olha,
Está pronto, agora é só levar. Só que é o seguinte, como você vai levar junto 2 milhões de almas francesas que estavam envolvidas na noite de São Bartolomeu, que é uma intolerância religiosa, e que reencarnaram na Revolução Francesa, intolerância política. E eles irão para o Brasil. E você vai dar uma arrumada nesses caras lá. Então, nós recebemos aqui uma quantidade grande de espíritos que não eram, na verdade, vinculados à nação brasileira, mas que foram trazidos para um processo de reeducação nas terras do Brasil. Eles estão entre nós, antigos revolucionários da época da Revolução Francesa, homens que perderam a vida nas guilhotinas, os inflamados revolucionários que gritavam liberté, égalité, fraternité, ao lado daqueles outros matadores de huguenotes nas noites de Paris, no 24 de agosto de 1572, tão bem descrito na obra Nas Voragens do Pecado, que conta os bastidores da noite de São Bartolomeu e a perturbação espiritual daquele incidente terrível. Né? E cá estamos, né? Cá estamos. E aí você vê que não tem essa de... Não, o Ismael diz, não, cara, te vira com os teus lá, que eu já tenho um monte de gente que vai me preocupar. Não, existe um processo de integração. As nações trabalham integradas. Da mesma maneira que os mundos são solidários entre si, conforme a questão 176 de O Livro dos Espíritos, as nações também são solidárias entre si. E a Ângela pergunta o seguinte: visto a importância de Leopoldina no processo da independência, por que a espiritualidade permitiu o seu desencarne tão precoce? Nós temos, na verdade, um planejamento espiritual. Pedro I tinha todas as condições de ser um marido fiel, correto, com suas imperfeições, como todas as pessoas têm, mas ele tinha condições de assim não ser. E ela, na condição de espírito mais elevado, sabia das possibilidades de queda, mas aceita vir mesmo nessas condições para cumprir uma missão de promover o processo de transição de uma nação. Ela renasce na Áustria na perspectiva de colaborar nessa ponte na transição da história do Brasil, fazer a nação atravessar a ponte da sua independência. E quando ela está aqui, ele faz as ações mais indesejáveis possível na relação com ela. Ela sabe que isso era uma possibilidade. E aí vem o lado dela. Quando Públio Lentulus fez a mesma coisa com Lívia no livro Ave Cristo, ela sublimou o sentimento e poderia ter guardado ódio, ter guardado mágoa, ter deprimido, ter se vingado, ter envenenado, ter fugido. Ela poderia ter tomado 1000 atitudes. Ele, inclusive, separa o quarto dele do dela. Quem tem uma leitura atenciosa do livro vê que na véspera do dia que ele vai homenageá-la, ele foi até a porta do quarto dela e a ouviu cantando e voltou. Então ela tinha um quarto, ele tinha outro. Ele separou os quartos. Ele a condenou a ser uma serva. Ele retirou todas as autoridades que ela tinha. E qual foi a atitude que ela tomou? O silêncio, a busca da espiritualização, e ela não deprimiu. Leopoldina era uma alma extremamente sensível, mas ela não suportou. Ela poderia ter mobilizado recursos dentro de si e ter conseguido, de repente, reagir a esse fenômeno. Mas ela não reagiu. Numa das últimas cartas que ela escreve para o pai dela, ela relata todos os sofrimentos que ela está passando. E o pai escreve assim:
que ser desgraçado é este meu genro. Porque ele entrega uma menina linda e o cara arrebenta a vida dela. Então ele escreve que ser desgraçado é esse meu genro. Que ele não podia fazer nada, porque são acordos entre nações. E você assistir uma pessoa infelicitar a sua filha, então ela não tem a quem contar. Ela fica desaparelhada de alguém que pudesse dar um suporte, aí ela deprime. Ela deprime. Faz parte, de certa maneira, da nossa condição ainda frágil, né? Que a gente passa por um dissabor. Quantas mulheres hoje experimentam uma experiência como a de Leopoldina e também deprimem, e também possuem uma abreviação da sua existência pela desconstrução da sua saúde física e mental, como acontece com ela. Verdade. E a minha xará Denise Oliveira, por favor, cite o nome do livro. E a Marta também. Jorge, como é o nome do livro que falaste? De Dom João, que você disse que tem o livro de Dom João VI. Eu não posso citar o nome do livro, porque o livro é um livro comercial. Ah, tá. Mas aí é o seguinte, você vai numa livraria comercial da sua cidade, encosta-se no balcão e diz assim, minha filha, me dá um livro bom aí sobre a vida de Dom João VI. Ela vai te dar ele. Com certeza. E aí a Vânia pergunta assim, boa noite, senhor Jorge, os espíritos daquela época sentem arrependimento de terem trazido os escravos e feito a época temível que foi? Eles se arrependem? Dão conta do que fizeram? Essa pergunta não tem uma resposta só. Porque os espíritos são diferentes entre si. Nós podemos ter pessoas que já se transformaram completamente, mudaram absolutamente de ponto de vista, estão numa condição muito superior do que a nossa, porque perceberam os equívocos e mudaram suas histórias de vida. Nós podemos ter outros que ainda estão em processo de reeducação. Nós temos, por exemplo, alguns indivíduos que possuíam uma aversão pela cultura africana. Eu odeio a cultura, suporto. Aí renasce médium de cultos afros, aonde ele, mesmo não tendo a pele africana, ele diz, não, mas os meus guias me orientam assim, e vai aprender a lidar com entidades que muitas vezes estão ligadas ao seu passado, mas que perdoaram. E por isso hoje são lideranças espirituais dos cultos afros. E ele continua ainda na condição de médium, porque ele ainda precisa dessa experiência. E essas entidades, como já perdoaram, estão numa condição completamente distinta. Você pode encontrar ainda espíritos que foram escravizados, que ainda permanecem no processo de vingança, como acontece no capítulo 8 do livro Recordações da Mediunidade, que narra a história de um padre que era perseguido por uma entidade que havia sido seu escravo e que o levou à loucura. Então, entidades obsessivas até o dia de hoje, porque ainda querem se vingar dos seus antigos senhores. E podemos encontrar, como aparece no livro Nosso Lar, a história de uma mulher que é resgatada das trevas, ainda sendo escravocrata, ainda reclamando dos escravos, ainda associando os escravos a demônios, numa total alienação a tudo que acontece. Então, você tem espíritos em diferentes estágios, alguns que já se transformaram, uns em via de transformação, outros que ainda não fizeram nenhuma mudança, tanto do lado de cá como do lado de lá, porque tem que existir perdão de ambos os dois lados, tanto do lado de cá como do lado de lá, para que a gente consiga, de fato, avançar. Sem som.
Temos o último questionamento, que é da Maria Eleni, que ela diz o seguinte: recentemente, assistindo uma novela de época, acompanhei o sofrimento de Dom Pedro II, ao massacre de soldados, tanto de seu país como também de outro país. Paraguai. Pela postura, seria ele médio ostensivo ou seria isso só dramatização da trama televisiva? Eu não sei nenhuma notícia de que ele tenha sido médium. O que eu sei é que o Marechal Deodoro era mais sensível espiritualmente. Agora, Dom Pedro II, não sei, mas ele era um homem muito culto, só que ele ainda não é objeto de estudo nosso aqui. Agora que o pai dele vai casar com a mãe dele, ainda vai nascer, mas Pedro II era um homem muito culto, muito sábio e um estadista de grande envergadura. Então, independente de uma visão espiritual, mesmo que ele não fosse médium, a simples reflexão sobre a guerra, o sangue, e sentado em casa nesse momento, está acontecendo uma batalha. Porque, às vezes, a gente lê no livro de história assim, e aí o exército de Napoleão invadiu tal local e tomou a cidade. Passa para frente. Tomou a cidade, não fala nada. Tomou a cidade, morreu gente, mãe chorou, teve gente assassinada de maneira cruel, houve excessos, mataram civis. A história só coloca assim, aí toma a cidade tal cai no dia tal. Cai, a cidade não cai. Na verdade, existe muito sangue por trás de todas essas coisas. Então, a gente tem que ler com um olhar atencioso. E não é nada improvável que Dom Pedro II, mesmo sem ser médium, não sei se ele era, não sei se a Cris sabe alguma coisa, ele, nas suas próprias reflexões como homem culto, tenha concluído que aquilo era uma ignomínia, uma barbaridade sem tamanho, invadir um país como o Uruguai. Como toda a guerra. E, para terminar, eu trago um comentário do Francisco que eu concordo plenamente com ele, quando ele diz o seguinte: ao ler esse importante livro e assistir essa magnífica live, ficamos esperançosos com o nosso Brasil, mesmo enfrentando as atuais dificuldades. Concordei com ele plenamente, porque a gente fica com essa esperança, principalmente porque a gente sabe que isso tudo está sob o comando do nosso Mestre Jesus e Ismael. Né? Então... eu queria fazer um comentário disso no seguinte sentido. Eu vejo hoje a nossa sociedade muito aflita do ponto de vista espiritual, do ponto de vista político. Nossa, as pessoas estão brigando, estão se desentendendo, estão se agredindo, estão se ofendendo. E assim, nenhuma posição política viverá eternamente. Por mais absurdo que possa ser um determinado regime, um dia ele cai. Se nós pensarmos no período da Segunda Guerra Mundial, o regime que tomou conta da Alemanha, meu Deus, mas como pode? Vai cair um dia cai. Se a humanidade, se a sociedade brasileira fizer uma opção que não se considere, que alguém diga, essa está errada, não é, mas é a opção que se escolheu, essa opção vai ficar e servirá para aprendizado. Se fizer a opção pelo lado A, B, C, X, é a opção que a sua maioria entendeu que deva ser. E se nós nos desesperarmos, se nós enlouquecermos com relação a isso, nós vamos nos desequilibrar. Mas se nós entendermos que a história do Brasil já passou por tantas coisas esquisitas, os 300 anos de escravatura não era para ter acontecido, e foram 300 anos. Quantos equívocos os homens cometeram ao longo da história? Então, as coisas vão acontecendo e aí depois as coisas vão se arrumando. O planejamento feito para cá, os homens sopram para lá. E nessa movimentação de ir e vir, de se movimentar
indo e voltando, os espíritos da verdade acabam tendo a condição de fazer com que, no final da história, as coisas caminhem. Eu fiz uma vez um curso na universidade com professores de universidade que, evidentemente, não tem nada de espiritual, daí tem uma visão extremamente pragmática e materialista. E aí, um dia, um dos professores fez assim uma linha no quadro, aí foi colocando os governos do Brasil. Aqui, Marechal Deodoro, depois você tem Floriano Peixoto, depois Campos Salles, aí vem Washington Luiz, aí depois vem fulano, aí chega em Getúlio. Aí ele foi fazendo e comentando as linhas ideológicas de cada um deles. Aí ele disse: todos esses homens aqui são de linhas completamente diferentes, pensamentos completamente distintos. Mas se você se afastar do quadro e olhar, você observa como se tivesse uma mão invisível que guiasse a história. É muito estranho, mas os regimes mudam e os exercícios de desenvolvimento vão acontecendo. Quando você tira a lupa do que acontecia a cada ano, mas você olha o resultado dos governos, você vê uma mão invisível conduzindo a nação. Aí ele diz assim, falando, no início do século XX, nós éramos muito parecidos com as nossas nações vizinhas. Uma nação agrícola, sem grande expressão econômica. Quando os anos se passam, as outras nações vão desenvolvendo. Mas o Brasil faz um desenvolvimento gigantesco e a mão invisível vai conduzindo o país numa direção. Governos autoritários, governos democráticos, ideias mais ou menos alinhadas com determinadas ideologias. No final dessas discussões, as construções conduzem para um processo que garante a continuidade de uma política macro que conduz para o desenvolvimento do país. O cara é materialista. Eu nem atrevo a me perguntar de quem é essa mão. Que mão? Essa mão que você falou, nem me atrevo a perguntar de quem é. Imagina. Bom, gente, já são 23h15, né? Nós já passamos um pouquinho da nossa hora. Não tenho que pegar ônibus, estou em casa. Então por isso que ele está tranquilo, tá vendo? Mas nós retornaremos agora, se Deus assim permitir, no dia 26 de julho, com o capítulo 19, A Independência. E aí eu acho que esse capítulo a gente vai ultrapassar também o nosso horário, porque nós estamos loucos para entrar na independência, que vai ser no próximo episódio, dia 26 de julho. Então, gente, é só realmente gratidão, como está todo mundo aqui agora agradecendo pela live de hoje, pelo aprendizado. E a gente agradece a todo mundo que está no chat até agora aqui com a gente, participando, perguntando, comentando. Eles conversam entre eles. Gente, é realmente uma coisa maravilhosa isso. E Cris e Elahá, como sempre, né, fazendo com que cada vez mais a gente sinta amor por esse país, mesmo que a gente não seja daqui, né? Mas a gente ama esse país, né? Então, cada episódio que a gente aprende, mais ainda a gente sente esse orgulho de ser brasileiro, essa paixão que a gente tem por esse país, que pode ser o que for, gente, mas para mim é o melhor e o mais lindo país que tem. Né? Então, não tem como não amar o Brasil. Já até comentei isso numa outra live, mas olha, Balô, Elahá e Drux não é português. Não é. E nós viemos de lugares distintos. Sim. Minha família veio do Marrocos, do norte da África. A sua, Cris, veio da Áustria. E a sua, Denise? E da Lituânia. Eita. O Balô é da Lituânia. Para um país colonizado por portugueses. Pois é. Muito louco, né? Melhor a gente deixar isso quieto, né? Não vamos mexer para trás, não, porque... Gente, eu agradeço, então, a vocês dois por essa aula magnífica, o pessoal do chat, aos nossos parceiros de transmissão e a FEEGO,
que nos deu essa oportunidade da gente estar aqui quinzenalmente aprendendo com vocês dois, né? Gente, vamos encerrar então com aquela prece, Elahá, que deixa a gente com a alma mais elevada ainda? Vamos orar. Senhor Jesus, dos dias que se aproximam, que celebram os 200 anos de independência do Brasil, os nossos corações emocionados se voltam para os teus desígnios superiores para agradecer-te do fundo dos nossos corações. A oportunidade que concedeste ao planeta de ofereceres um espaço para o exercício do amor, da fraternidade e da espiritualidade sob as bênçãos da tua mensagem de consolação e esperança. Nos dias que se aproximam, a nação brasileira estará relembrando sua própria história e os laços invisíveis que nos vinculam aos nossos mentores espirituais, que tutelam os destinos da nossa nação e que, de certa maneira, apontam os rumos para os quais os homens sensibilizados pelo teu chamamento divino colocam-se de pé para orquestrar a movimentação da nação no cumprimento dos seus desígnios superiores. É por isso, Senhor, pelos propósitos augustos que tu apresentas para este país, nós te pedimos a tua bênção, a tua proteção sobre o nosso Brasil. Estende o teu amor sobre todos os espaços da nação brasileira, do ponto mais ao norte ao ponto mais ao sul, e desde a extensão a oeste e a leste, derramando as tuas bênçãos sem par, promovendo harmonia e serenidade em todos os espaços da nossa sociedade. Conduze-nos na direção de entender que somos todos verdadeiramente irmãos e que nos une o fio que tu traçaste através da tua mensagem de amor, ligando todos os nossos corações no propósito de compreender para melhor sermos úteis. Deita, assim, o teu amor, não somente sobre o povo que aqui vive, não somente sobre todos nós que aqui participamos da sociedade visível, mas estende o teu amor sobre as entidades desencarnadas, vinculadas à história do nosso país, que através dos laços que nos vinculam espiritualmente, atuam sobre as nossas mentes, promovendo arroubos de virtude ao lado da loucura, do desequilíbrio, da divisão e do ódio, impedindo que possamos relembrar o amor e os propósitos que tu apresentas para este país. Por isso te pedimos que tu protejas a todas as autoridades do nosso país. Rogamos-te, Senhor, que os espíritos benfazejos, que teu tutelado Ismael possa exercer o papel de estender as suas mãos sobre o comando desta nação, sobre todos aqueles que de maneira direta ou indireta possuem alguma influência sobre os destinos do nosso Brasil. Os homens que decidem a nossa história, aqueles que a quem está designado reunirem-se em assembleia para definirem os destinos do nosso planeta, que eles possam receber nesse momento as melhores energias do mundo espiritual, dissolvendo possíveis vinculações inferiores e facilitando com que eles recobrem
a lucidez quanto à importância do amor na presidência dos nossos atos. Que eles relembrem o amor na primazia das nossas ações diante da nossa sociedade. Que todos eles e suas famílias, seus esposos e suas esposas, seus filhos e seus pais, que suas famílias também sejam envolvidas para que um ambiente de paz, de harmonia e de serenidade facilite com que seja despertado no fundo de suas consciências os propósitos que cada um deles tem nessa orquestração da nação que se levanta. Senhor, são incontáveis os homens sobre os quais repousam os destinos deste país. Mas não te esqueças de nenhum deles, desde o mais simples dos teus servidores, que coloca o menor dos tijolos para construir os destinos do país, até aqueles outros que possuem as decisões magnas sobre a nossa nação. Misericórdia sobre eles e nós, Senhor. Misericórdia para todas as nossas almas frágeis e tão suscetíveis às influências espirituais. Que o teu amor consagre a nossa nação para um trânsito sereno nos dias e meses que se aproximam, para que as decisões que tenhamos que tomar sejam motivadas pelo amor, sejam motivadas pela paz, sejam motivadas pela integração e serenidade da nossa nação. Que o teu amor presida os nossos desígnios e que nós consigamos interpretar de maneira legítima o teu objetivo maior. Não deixa que nos percamos mais uma vez, para que tenhamos que fazer depois um longo caminho de retorno para o trilho daquilo que tu desenhas para nós. Diz-nos, Senhor, no fundo de nossas consciências, o que temos que fazer para aproximar o amor daquilo que o Brasil precisa experimentar. Derrama assim as tuas bênçãos sobre nós, Senhor. Deita a tua misericórdia sobre as nossas vidas e concede-nos assim dias venturosos que se aproximam e enche os nossos corações de esperança e da certeza de que tu te encontras no timão desta nação e que nada poderá afastar a nação brasileira do teu misericordioso olhar. Você está sem som, Denise. Estaremos de volta dia 26 de julho com mais um capítulo dessa nossa série do Brasil, um coração para o mundo. Gente, uma boa noite e fiquem com Deus.